O espaço Fé e Cultura de hoje, do canal Cildo Menezes, vamos falar sobre a série dos sacramentos em sua vida. Hoje eu estou no distrito de Mangabeira, pertencente a Lavras, no interior do Ceará. Ainda faz parte da macro região do Cariri cearense. E eu estou na paróquia de São Sebastião. Está aqui comigo uma pessoa muito querida, um padre dedicado à sua ação pastoral, aqui da Diocese de Crato. Ele também é professor do seminário e está nessa paróquia já há alguns anos, e ele vai partilhar conosco, ele vai nos dar indicativos de como nós podemos celebrar bem esse sacramento tão importante. Padre Paulo tem a alegria de participar, de levar essa mensagem até você. Padre, aí é com você. Boa tarde, irmãos e irmãs. O Cildo me convidou para ajudá-los a entender um pouco a dinâmica do sacramento da penitência. Primeiramente, podemos dizer que esse sacramento ele é conhecido sobre 3 nomes: sacramento da confissão, como mais popularmente é conhecido, sacramento da penitência ou sacramento da reconciliação. Esse sacramento, de fato, ele nos ajuda e nos aproxima da comunidade a qual nós fazemos parte, porque ele está inserido numa dinâmica tripla. Quando eu busco o sacramento da penitência ou da reconciliação, na verdade, acontece uma tripla reconciliação entre mim, porque o pecado, ele tira a minha paz, ele me deixa inquieto, então há uma necessidade de reconciliação consigo próprio, mas também uma reconciliação com Deus, porque é o primeiro a ser ofendido com a ação do pecado, e também com a comunidade a qual faço parte. Podemos dizer até mesmo que não apenas com a comunidade, mas com toda a criação. O próprio São Paulo fala que a criação inteira espera, como que em dores de parto, que sejam revelados quem são os filhos de Deus. O sacramento, de fato, da penitência se demonstra ser como um sacramento altamente necessário para a nossa época. O Papa Pio XII, ainda no século passado, ele disse que o maior pecado do século XX é a perda do senso de pecado. Ou seja, nós perdemos o senso daquilo que é ofensivo a mim, à graça de Deus e ao próximo. Normalmente as pessoas perguntam: Padre, o que é necessário para fazer uma boa confissão? Então, o primeiro passo é, de fato, você fazer o que nós chamamos de exame de consciência. Você retirar-se um pouco dessa correria do dia a dia para pensar sobre sua vida, sobre sua caminhada, sua história. Esse exame de consciência pode ser baseado, por exemplo, nos 10 mandamentos. Nesses 10 mandamentos que normalmente todos nós aprendemos em nossas catequeses, ali está aqueles 3 pontos que eu falei necessário: a reconciliação com Deus, comigo mesmo e com a comunidade. Os 10 mandamentos contemplam essa mesma dinâmica. O exame de consciência, você vai ver se suas ações promoveram atitudes que provocaram ofensa a Deus, ao próximo ou à sua própria dignidade humana. Também podemos usar a dinâmica de dividir os pecados, como o próprio João Evangelista fala em uma de suas cartas. São João Evangelista fala de que existem pecados que não levam à morte e pecados que levam à morte. São João não está falando propriamente no sentido de assassinar, matar alguém. Quando ele fala de pecados que não levam à morte, ele está falando do que nós chamamos na teologia de pecados veniais ou pecados leves. E pecados que levam à morte, ele está falando do que nós chamamos de pecados graves, mortais. Por que esses são chamados pecados mortais? Porque esses pecados,
eles promovem na sua história pessoal de ser humano o que nós podemos chamar de ruptura com a graça de Deus. Eles cortam o seu vínculo com Deus. É o que nós chamamos de pecado mortal. Os pecados leves são aqueles pecados que, embora firam a sua dignidade, eles não quebram esse vínculo direto com a graça de Deus. Pecados mortais, podemos dizer, né? Aqueles que ferem os mandamentos, matar, roubar, levantar falso testemunho, o aborto, né? Pecados leves, aqueles pecados que acontecem muitas vezes até mesmo por impulso, como pelo fato de você estar andando em sua casa, distraído, e de repente você bate com o pé na quina da mesa. Então, diante daquela dor que você sente, sem perceber, você faz aquela dor sair na forma de um xingamento, de um palavrão. Isso é um pecado venial, um pecado leve, porque motivado por aquela dor, sem perceber, você se deixou levar pela raiva e acabou praguejando, podemos dizer assim. O pecado mortal, como eu falei, acontece quando você tem consciência do que você vai fazer e mesmo assim você insiste em fazer. Por isso o sacramento, ele fala que para que um pecado seja legitimamente mortal, é preciso 3 coisas: a sua consciência, que nós chamamos de consciência plena, ou seja, você sabe o que você vai fazer. Você tem consciência da gravidade da sua decisão, é a matéria. E mesmo assim você decide e escolhe fazer aquilo. Então, consciência plena, matéria grave e liberdade plena. Ninguém lhe coagiu, ninguém lhe forçou a fazer isso, mas mesmo assim você fez. Uma coisa que nós devemos pensar também é como nós enxergamos as nossas ações. Muitas vezes nós colocamos valores morais muito graves em alguns pecados e outros que na verdade são mais graves, nós nem sequer enxergamos como sendo graves. Tanto que eu creio que no ano de 2019, alguém perguntou ao Papa Francisco, Papa Francisco, qual é ou quais são os pecados mais graves que podem ser cometidos? O Papa, na sabedoria própria dele, disse: são aqueles pecados que nós cometemos da cintura para cima. O Papa, na verdade, estava querendo lembrar que nem sempre os pecados mais graves estarão ligados à moral sexual. Nós vivemos uma sociedade que exatamente coloca muito peso nessa situação, de que os pecados ligados à moral sexual são os piores pecados do mundo. E às vezes a gente esquece que comete pecados muito mais graves, na verdade. Como, por exemplo, o fato de... Imaginemos uma situação em que você não gosta de alguém e alimenta um desejo de maldade, de vingança por essa pessoa, e você faz o quê? Começa a espalhar coisas, conversas, mentiras nessa comunidade para denegrir essa pessoa diante da comunidade. Isso é um pecado gravíssimo, por quê? Porque além de você levantar falso testemunho, você está matando a dignidade moral e social dessa pessoa. Não é que você pegou uma arma e matou fisicamente, mas pelas suas atitudes, as mentiras que você espalhou, você literalmente matou também aquela pessoa dentro daquela comunidade, porque a comunidade não vai mais acreditar em nada daquela pessoa. Então, meus irmãos, o sacramento da penitência é de fato para nos ajudar a promover aquilo que é o centro da missão e da vida de Jesus, promover o reino de Deus. Não há como haver o reino de Deus entre nós se nós não vivemos em paz com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Então, durante esse tempo, na pandemia, estamos impedidos de vivenciar o sacramento da penitência. Mas, à medida que esse momento difícil passar, recomendo a todos vocês, meus irmãos e irmãs, procurem um sacerdote. Lembrando
que não se trata de um julgamento condenatório. Ali você está diante do ministro de Deus, mas em contato direto com a graça de Deus. Quando o sacerdote perdoa, é o próprio Deus que perdoa. Então, lembremos o que o apóstolo Paulo fala: não deixemos a graça de Deus passar em vão. Não deixemos essa oportunidade que o Senhor nos oferece de nos reconciliar com Ele, com a criação e com a nossa própria história pessoal. Busquemos o sacramento da penitência. Busquemos o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Muito obrigado.